O Senhor tem o seu templo em meu íntimo, nenhum poder demasiado ou poder dinâmico do meu espírito. O amor e a chama branca da vida residem em mim. Salve Deus, graças a Deus. Uma quinta-feira, 13 de março de 2025, bela lua cheia lá fora, que as energias do grande oráculo de Olorum possa nos assistir também na condição dessa aula. Vamos, a partir desse instante, já que nos posicionaram aqui áudio e vídeo ok, vamos, a partir desse instante, entrar em sintonia com a nossa hora do Salve Deus, onde o Deus que habita em mim saúda o Deus que habita em vocês, e buscando aquele equilíbrio tão necessário para a condução dessa missão maravilhosa, nós dizemos assim: Senhor, fazei com que habite em mim a verdadeira tranquilidade da minha alma. Não permita que ela se manche com os vícios da terra. Dai-me forças para que eu mesmo possa corrigir os meus erros. Não deixeis que eu me torne joguete das ilusões deste mundo. Ouve os meus rolos, Jesus, para que ao deixar esta roupagem material, me revista de luz, como a do sol que ilumina a humanidade. Que essa prece possa, assim como atingiu a mim, com toda a sua luz e esplendor, possa ter atingido também os seus corações, suas almas, seus espíritos, para que vocês também estejam em sintonia fina com tudo aquilo que nós vamos receber e distribuir a partir desse instante. É de praxe a gente mencionar aqui o valor das inscrições, né? Não é um valor monetário, não é um valor físico, é um valor virtual. Porque quanto mais inscritos nós tivermos em nosso canal, a plataforma, né, o sistema que gerencia, o que chama-se algoritmos da plataforma, passa a entender que o nosso canal, o conteúdo que nós estamos entregando, é desejado, além de mim, né? Ou seja, existe um grupo de pessoas, né, uma certa expressão, né, humana, que se interessa pelo assunto, se interessa em estar assistindo, né, os conteúdos que a gente vem fazendo aqui no canal. Diga-se de passagem, todas essas aulas ao vivo, elas, graças à plataforma, ficam gravadas, e ainda que as pessoas não possam estar conosco aqui, né, no mesmo momento em que nós estamos aqui conversando com vocês, passando as instruções, estudando a doutrina, no seu momento propício, a pessoa pode entrar no nosso canal e assistir a aula quantas vezes ela quiser, voltar quantas vezes ela necessitar, né, as partes que talvez não tenha ficado subentendido muito bem. Então, é uma plataforma que, assim, como tudo na vida, né, é uma ferramenta, certo? Se utilizada para o bem, ela gera recursos bons, né? Assim como também, se utilizar-se para o mal, gera recursos maus. Mas espero eu que nós estejamos versando, né, muito bem as oportunidades que essa plataforma nos entrega, e a gente sempre está pedindo: se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Até porque também eu preciso deixar claro sempre de que existem outras ferramentas que a plataforma ainda não nos disponibilizou para melhorar a nossa gestão aqui de conteúdo. E só é alcançado quando você sobe de níveis, né, dentro do sistema da plataforma. Então, o primeiro nível nos pede sair da estaca 0 de inscritos e alcançar 500 inscritos, né? Nós estamos quase chegando no meio do caminho, depois de muitos meses aqui, né, entregando estas aulas. É uma conquista orgânica, certo?
haja visto que os nossos conteúdos normalmente não obtêm, certo, do voluntariado, compartilhamento, né, massivo, né, expressivo, que nós gostaríamos que estivesse dentro, para que as outras pessoas, né, ou seja, vamos combinar, né, quantos mil jaguares, né, nós temos hoje espalhados pelo mundo. Acredito que nós facilmente aí passamos, né, muito a casa dos 100 mil jaguares. Então, assim, um canal com a proposta a qual nós estamos envidando, né, de estudar, de propagar a doutrina essencial deste amanhecer, para que os jaguares possam entender melhor, com maior profundidade, com uma visão técnica, certo? E tornar-se aquele cientista desejado pelo Pai Seta Branca para operar esta grande nave que nos foi entregue como dato, né? Nos foi emprestada. Eu acredito que é uma nobre missão, né? É uma nobre atitude, é uma obra com sua nobreza e o seu valor. Mas isso é a visão de quem está aqui com a pá na mão, né? Talvez eu esteja enganado, mas conversando com uns e outros, ainda que sejam poucos, as pessoas têm nos ponderado essa valorização, né? De que nós estamos, na verdade, não sendo pioneiros em nada, mas nós estamos sendo mais um elo desta corrente, um elo forte, um elo digno, certo? Um elo determinado, certo? A combater as mentiras que existem no nosso meio, as ilusões, né? As falsas crenças. Do ponto de vista técnico, tudo que nós fazemos aqui nada mais é do que estudar o livro de leis. Assim como os católicos, os evangélicos, outras doutrinas, né, outras religiões, gostam de estudar os evangelhos, gostam de estudar a Bíblia, gostam de entender com profundidade, nós aqui estamos com essa proposta. Existem muitos jaguares que se apegam a alguns textos do nosso acervo, certo? Que dizem que nós temos essa manga arregaçada porque nós damos mais valor à prática. De fato, é o que acontece. Contudo, por experiência própria, ao longo aí dos anos que nós já estamos nessa doutrina, desde 1982, já são alguns bons anos que a gente acompanha, né, o avanço dessa corrente. Eu, com 48 para 49 anos, e eu iniciei com 5, posso, com certa propriedade, não me arrogar, né, de ser o dono da verdade, mas um amigo muito próximo dela e dizer assim: caramba, se nós temos práticas, né, que devem seguir uma liturgia, uma lei, né, para desempenhar um ritual a contento da espiritualidade maior, que é de fato aquela que nos governa, aquela que tem autoridade sobre nós, certo? E somente com essa sincronia, com essa perfeição de sintonia, que nós alcançamos ou podemos alcançar a tão falada e almejada cura desobsessiva, certo? Os nossos trabalhos. Por que não nos tornarmos mais profissionais ainda do que já somos? E todo profissional, se você olhar ao seu redor, na vida comum do ser humano, todo bom profissional, vamos supor, de mecânica automotiva, ele pode ser uma pessoa que tenha muita prática, mas se ele não pegar os livros, se ele não assistir vídeos, se ele não fizer cursos, se ele não estudar, ele vai ficar parado no tempo. Daqui a pouco os carros se tornarão mais tecnológicos, certo?
a sua fatia de mercado vai ficar reduzida, o seu entendimento ficou congelado no tempo e daqui a pouco ele não é mais visto como um bom profissional. Não estou dizendo que a nossa doutrina se compara a nível de evoluir-se tecnologicamente, mas é como se nós já tivéssemos um carro super tecnológico nas nossas mãos e ainda estivéssemos na cartilha de consertar motor de Fusca. Eu só entendo até aqui, só me interessa até aqui, eu só vou até aqui. Olha, do ponto de vista de quem acredita no que essa doutrina prega, que é uma vida eterna, uma evolução praticamente eterna, um desenvolvimento contínuo que não para nunca, sinceramente me parece meio desconexo, né, com a realidade e o que se prega, o que se diz acreditar. Porque eu acredito de fato que nós estamos aqui passageiros, né? E quando passarmos para o outro lado, passageiros também estaremos das características da nova vida. E sempre estaremos de ciclo em ciclo buscando a nossa evolução. E eu não vejo como evoluir sem o tão falado conhecimento adquirido. Porque o que nada mais é essas experiências terrestres? É aumentar o conhecimento do seu espírito. Então, por que nós vamos fazer um desenvolvimento mediúnico, terminar aquelas aulinhas que não se aprofundam tanto, certo? São bem básicas. Depois a gente entra no curso de iniciação, que tem pouquíssimas aulas. Um curso de... não estou falando mal, só fazendo uma observação. O curso de elevação já tem 7 aulas, mas para quem já tem alguns anos de doutrina e tem uma certa aptidão, um certo prazer em ler os livros da doutrina, as cartas do Tia Neiva, é clássico a gente observar que o nosso acervo ele é tão vasto, tão complexo, que uma vida é muito curta para a gente poder dissecar tudo aquilo que a Tia Neiva conseguiu trazer para nós. É muita coisa, são muitos detalhes, certo? São muitas observações a serem feitas para a excelência na prática. Então, se nós olharmos por esse prisma, a gente vê que nós estamos meio que parados no tempo, meio que atrasados, meio que devendo, né, a valorização do estudo para com a espiritualidade maior, que precisa que nós estejamos afiados, teoricamente, com aquilo que pretendemos praticar no tempo. Então, uma proposta como a nossa, como eu disse, não é pioneira, né? Tantos outros mestres aí já se engajaram, né? Em palestras, em cursos, em aulas. Então aqui nós não estamos buscando reinventar a roda, mas nós estamos simplesmente fazendo essa roda girar e na velocidade que o mundo está necessitando de nós. Então, eu só posso pedir a Deus, né, que as pessoas que chegarem até aqui neste canal tenham a consciência de dar o devido valor ao empenho que nós estamos empregando aqui todas as quintas-feiras, e essa é a ponta do iceberg, porque para chegarmos até aqui nós caminhamos, né, quantos anos desde os meus 5 anos de idade? E isso se a gente for contar só o campo físico, porque eu sempre gosto de dizer para as pessoas assim, não use e nem deixe as pessoas usarem sobre você anos terrestres de doutrina para se dizer superior, para se dizer mais preparado, melhor. Porque os nossos próprios ensinamentos nos dizem que nós fomos preparados para estar aqui, né? 100 anos no espaço. Então, assim, 100 anos no espaço é muita coisa, tá bom? Veja bem, então, nós conhecemos Tia Neiva aqui na Terra? Não, absolutamente. Então, assim, foi um privilégio estar com ela aqui? Foi, assim como deve ter sido, provavelmente,
né? Todos nós gostaríamos de ter estado lá, apesar dos pesares, ter estado, né, junto com o Mestre em sua encarnação, certo? Jesus de Nazaré. Mas isso não torna ninguém especial diante dos demais. Eu digo até o contrário. Eu valorizo muito mais o amor, a crença verdadeira, o posicionamento de seguir as leis, de ser fiel às leis, certo? Dessas pessoas que chegaram depois que a tia Neiva partiu. Porque essas pessoas, de fato, elas têm uma fé muito maior do que aquelas que conviveram com a tia Neiva. Não é verdade? Porque elas não viram os fenômenos ali a olho nu. Elas não tiveram a sensação que minha mãe conta. Eu era criança, né? Então as minhas lembranças são curtas. Mas minha mãe diz que, às vezes eu pergunto para minha mãe assim: ô mãe, por que você não perguntou mais para ela? Aí ela falava assim: ô meu filho, era um negócio assim, tão especial estar com ela para mim, né? É a visão da minha mãe. Era um negócio tão especial estar com a tia Neiva, que só de eu olhar para ela já me preenchia. Então diz minha mãe que ela sentava perto de tia Neiva, e teve até um episódio, né, que ela conta para nós de vez em quando, nos relembra, de que ela estava lá no templo e andando com meu pai, né? De repente a tia Neiva estava sentada num daqueles bancos ali, próximo do radar, eu acho. E aí ela viu minha mãe, né, e meu pai, e fez assim com a mãozinha, chamando minha mãe, né? Aí minha mãe chegou perto: que foi, tia? Você me chamou? Deita aqui, minha filha. Desse jeito, né, que minha mãe pediu para minha mãe deitar no colo dela. Bom, um pedido da tia Neiva, né, era uma ordem. Minha mãe então deitou, né, no colo da tia Neiva. Conta minha mãe que meu pai botou a mão na cabeça e falou assim: meu Deus do céu, que essa mulher vai receber de vibração agora, não é brincadeira, né? Mas entregou nas mãos de tia Neiva, né? Entendeu? E aí tia Neiva ficou passando ali a mão na cabeça da minha mãe deitada no colo dela, dentro do banco, a pedido dela, né? E isso é motivo suficiente para realmente receber vibrações de inveja, de ciúmes, né? Maldade, entendeu? Isso aí era natural do ser humano, né? Então, diz a minha mãe então que essa era a sensação que ela pode externar como experiência própria. Ela não era muito de perguntar, ainda que tivesse suas curiosidades, porque ela sentia esse fenômeno, esse magnetismo que tia Neiva tinha, que bastava você olhar para ela, aqueles seus olhos profundos, isso era como se já sustentasse uma conexão espiritual tamanha, né, que a transferência era como se a gente pegasse um celular hoje e botasse um do lado do outro. O celular um do lado do outro, ele não precisa trocar palavras, não precisa de cabo, certo? Não precisa de perguntas e respostas. Você simplesmente pareia ele com o Bluetooth, né, que é uma conexão invisível, certo? E os dados são transferidos ali numa velocidade, né, numa dinâmica que nós olhamos aquilo, aceitamos, né, achamos bonito, mas não entendemos bolufas, né? Então, acredito que naquela época muitas pessoas tiveram a oportunidade de experimentar esse fenômeno, mas isso não as faz melhores do que aqueles que chegaram depois. Como eu sempre gosto de observar e repito, aqueles que chegaram depois, né, muitos, não todos, envergam uma fé muito maior do que a nossa, que conheceu tia Neiva, que teve a oportunidade de estar do lado dela, de conviver um pouco com ela, né? E isso é muito bonito. Então eu sempre digo para as pessoas: não deixe que nenhum veterano, certo, por idade terrestre, por tempo terrestre,
coloque banca sobre você. O respeito é de todos para todos. Todos nós aqui temos que nos respeitar mais e nos menosprezar menos, porque ninguém aqui está em condições, certo? A não ser tia Neiva, de olhar para o outro e dizer o tamanho da sua bagagem transcendental e dizer a envergadura da sua iluminação individual, certo? E muitas das vezes tia Neiva provou que o que aparenta ser muitas vezes ouro é de prata e o que às vezes parece ser latão é ouro, né? Tem até a história do seu Lino, né? Que era um homem que viveu ali no Templo Mãe, literalmente como um mendigo. E tia Neiva alertou os jaguares, né? De que aquele espírito ali, ele era da tribo, certo? Ele tinha decidido vir entre nós daquele jeito e ele não aceitava sair daquela vida porque foi a missão que ele escolheu para cumprir a sua meta kármica. Então, a tia Neiva dizia que era um espírito de muita determinação, de muita força, de uma envergadura admirável, certo? Às vezes também ela falava com os mestrões, né, ao seu lado, assim, ó, aquele ali, aquela ali, tá de branquinho, não tem classificação nenhuma, mas não se iluda, é de uma beleza espiritual inacreditável, certo? Então, assim, ainda que tenhamos, né, nos vestido uniformemente, né, nós somos incapazes de olhar um para o outro, suas credenciais, suas classificações, ouvir emissão, ouvir canto, né? Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou o primeiro, eu sou o segundo, eu sou o último, né? Porque os últimos serão os primeiros. Nós não temos condição nenhuma de mensurar a envergadura do outro no campo espiritual. Então, é como eu te disse há pouco e vou repetir, vamos nos respeitar mais e nos menosprezar menos. Então, o mesmo respeito que eu dedico a todos, eu gosto de ter para mim. Às vezes me chegam, né, críticas, querendo, vamos dizer assim, desconstruir, né, a minha pessoa, né, as minhas intenções, certo? E eu muitas das vezes fico triste, certo? Porque a pessoa, ela, do outro lado de uma tela do computador, ela faz um juízo, né, da minha vida, da minha estrada, do meu destino e me condena dentro da limitação do seu próprio caráter ou da falta dele. E aí investe sobre mim, né, não o seu tempo, né, para poder me analisar melhor, não investe sobre mim a oportunidade de conversarmos e de repente eu desfazer algum mal entendido, né? Ela simplesmente pega lá o seu celular, o seu computador e manda uma mensagem mal criada, entendeu? Mal feita, mal intencionada, certo? Com o único objetivo de querer nos desconstruir, né, de querer nos tirar do bom caminho que nós estamos. E eu confesso que às vezes eu fico triste, mas na maioria das vezes, e isso tem me alegrado, porque me parece ser uma dinâmica evolutiva do meu espírito, certo? Muito pouco tem me incomodado, no sentido de estragar o meu dia. Pode estragar 1 minuto, 2, porque ninguém é de ferro, né? A gente gosta, na verdade, que as pessoas nos tragam críticas construtivas, né? Como possível, inclusive, né, observações, né, proveitosas, positivas, né, quanto ao empenho que nós estamos tendo aqui. Porque quando você chega diante do seu computador 8 horas da noite de quinta-feira e me vê aqui arrumadinho, né, de banho tomado, certo? Perfumado, tá? Bem disposto para dar essas aulas,
Você, na verdade, não tem a mínima noção de como foi o meu dia, de como foi a minha semana, de como foi o meu mês, de como está a minha saúde, de como está a minha casa, minha vida, meu trabalho, minhas contas, meu cargo. Vocês não têm a mínima noção, certo? De como é fácil ou de como pode estar sendo muito difícil eu estar aqui diante dessas câmeras para poder lhes dar gratuitamente, com muito prazer eu faço isso, todo esse conhecimento que eu adquiri ao longo dos anos e continuo adquirindo porque eu sigo aprendiz, vez ou outra na função de instrutor. Então, gente, vamos nos respeitar mais e nos menosprezar menos. Se você chegou até o nosso canal, certo? E não gostou da nossa pessoa, não achou profícuo o trabalho que está sendo entregue aqui, siga adiante. Precisa, certo? Nos machucar, nos ferir com a sua indignação, nos ofender, mandar mensagem mal criada, certo? Até porque eu já decidi que eu não respondo mais. Até um tempo atrás, eu educadamente respondia, sem devolver na mesma moeda aquilo que me tacavam nas costas, certo? Mas de um tempo para cá, eu prefiro, vamos dizer assim, ignorar a pessoa, certo? Eu simplesmente bloqueio e a pessoa vai ter que se virar nos 30 para poder achar de novo uma porta para me atingir, certo? E creio eu, advogando em causa própria, que hoje, certo, na doutrina, não está sobrando mestres, tá? Com o tempo que eu tenho de dedicação, com a estrutura que eu tenho, certo? Doutrinária para poder fazer uma composição como eu estou fazendo, certo? Que tem a envergadura de caráter que eu tenho conquistado já. Tenho meus defeitos, mas com as virtudes que eu já conquistei e consolidei, eu vou dizer para vocês que pode estar faltando no mercado doutrinário mestres para poder fazer um trabalho como nós estamos fazendo. Então, modéstia à parte, eu acredito que nós estamos entregando aqui algo muito bom e que talvez, até mesmo por força de expressão dos meus mentores de luz, não vá mesmo ser aproveitado enquanto aqui eu estiver nessa geração, certo? Talvez isso vai ficar gravado aí na rede social, né, para poder atender outro nível de espectador, né, que vai chegar ainda no planeta, né, ou que hoje de repente é uma criancinha, né, que ainda vai se formar como um adulto. Mas nós estamos aqui, né, aos trancos e barrancos às vezes, sempre bem dispostos a atender a todos e entregar para as pessoas aquilo que eu gosto de ter de volta: respeito, educação e consideração. Então, fica aqui, né, essa nossa reflexão, que acabou nos tomando um tempo preliminar dentro do inscreva-se, né? Mas aqueles que gostam do nosso trabalho, confiram se vocês estão inscritos. Acontece às vezes da plataforma tirar inscrições, certo? E colaborem conosco na medida que vocês acharem que está sendo justo e perfeita a nossa tentativa, que nós somos merecedores do seu trabalho aí, né, voluntariado, de propagar os acervos que nós estamos entregando aqui. Nós agradecemos demais por essa ajuda, tá bom?